vocês. O grupo é pequeno, mas glória a Deus por você que veio. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pelo esforço que vocês fizeram e continuarão ainda até terminarmos. Agradeço também os irmãos que estão cooperando ali no som, o pastor Marcelino, o pastor Eduardo, o Robert, o pastor Lucas ali à mesa. Enfim, todos os que contribuíram com o café, os biscoitos. Quanto ao livro, irmãos, então, nosso muito obrigado. Quanto ao livro, Família, Projeto de Deus, Alvo de Satanás, não sei quantos de vocês já o leram, mas é o desejo nosso, o desejo do meu coração é que seja realmente uma bênção para você e para outras pessoas. Foi um esforço nosso no sentido de auxiliar famílias, um pouco de auxílio, né? Porque tem muitas ministrações, muitas, aí disponíveis, livros e mais livros dedicados à família, concentrando em algum tema inerente à família. Então tem muita coisa produzida e esse livro é mais um dentre os muitos que tem no mercado aí e estão em muitos lares do povo de Deus. Mas é um desafio para quem nunca publicou, quando é uma primeira obra, é um desafio, né? Se a obra tiver uma boa aceitação, uma segunda, pode-se até arriscar numa segunda, que se há uma boa aceitação na primeira, vem a segunda e também a tendência é dar crédito. Mas se houver fracasso na primeira, não adianta arriscar um outro não. Eu estou com um projeto lá, um livro que está em fase de conclusão, que na verdade não está em fase de conclusão, está parado. No momento oportuno eu vou concluir esse livro. Só que esse livro não tem nada a ver com família, é outra história, assim, muito mais complexo. E ali eu estou consciente que se eu publicar esse livro, eles vão dar muita paulada em mim, muita gente aí vai me bater com força, porque eu arrisco uma série de coisas ali. Um esforço no sentido de levar os crentes a pensarem sobre algumas questões em que não há resposta, que a teologia não responde e eu também não respondo não. Mas eu me arrisquei, já escrevi, já revisei, uma tentativa de dar uma contribuição para que os servos de Deus possam pensar sobre alguns assuntos bastante complexos, quanto a... É bem no início lá, bem no princípio, né? Está bem ligado ao princípio, está ligado ao verso 1, enfim, é por ali. Mas é um plano ainda para lançar. Mas para isso, o livro Família precisa de ser comercializado, né? Mas com a bênção de Deus, devagar aí, como dizia o meu sogro, né Cláudia, o meu de Morô aqui, Sandra Beth de Momô, ele falava assim, devagar e sempre. Então devagar e sempre a gente vai conseguir. Irmãos, sobre família, muita ministração, muito material tem por aí. Aqui é um esforço também de trazer alguma reflexão para nós. Eu vou comentar rapidamente, porque tem muita coisa aqui, e eu vou só fazer alguns comentários rápido aqui. Nós vamos acompanhar os slides, aí eu tenho aqui anotado no papel, na hora que chegar no momento exato eu passo aqui para o papel. Não fiz slides para isso, mas olha lá, rapidamente. Primeiro, casal no período da inocência, já comentei sobre isso, só ressaltar ali, como semelhantes entre si, você do sexo masculino, você do sexo feminino, nós do masculino e vocês do feminino, nós somos semelhantes, certo? Nós somos semelhantes entre nós. Há diferença de gênero, mas somos semelhantes. Em quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Coloquei aqueles termos ali, é só para você ter lá uma ideia do que é que está escrito lá em Gênesis. O que é imagem, o que é semelhança.
significando que o homem recebeu a mesma essência da natureza de Deus. A natureza de Deus, Deus é espírito. A matéria-prima utilizada para formar o homem foi a terra. Mencionei ontem, pode passar. Adamá, Adão. Natureza de Deus é imaterial, já comentei. Matéria-prima utilizada para formar a mulher. A matéria-prima também é a terra, ou seja, são os elementos da terra, mas a partir da lateral do homem, da costela. Agora, como seres diferentes, nós somos diferentes, homem e mulher, somos diferentes quanto à anatomia. E somos diferentes também quando eu estou chamando de alma, psique ali, irmãos, não é a constituição da alma, mas é no sentido de alma, emoções, a sensibilidade da mulher. Então o sexo feminino, ela difere do masculino, o gênero, a pessoa feminina, em relação à masculina, quanto a alguns sentimentos, é nesse sentido. Agora, quanto à completude, um e outro, os dois juntos, tornando uma só carne, se completam. E é por essa razão que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam, quer dizer, os dois se tornam uma só carne. Completude. A proposta de Deus, união monogâmica, isso não é novidade nenhuma. Completude do homem e da mulher, isso inclui prazer, inclui esse prazer, inclusive, e obviamente quanto ao sexo, esse prazer sadio no caso, né? Segurança, realização. A proposta de Deus também como perpetuação do ser humano, crescer e multiplicar, encher a terra. Desenvolvimento humano na sociedade como um ser social, e isso de forma sadia. A socialização também sadia. Desafio isso, irmãos, socialização dos nossos filhos. Depois vou pontuar algumas questões, não especificamente com esse título. Estabilização das sociedades. A vida praticada por esse casal, vida prática do casal Adão e a mulher, antes do pecado, eles gozavam íntima comunhão com Deus, eles eram conhecedores apenas do bem, viviam nus perante Deus e um perante o outro, e não se envergonhavam, dotados do livre arbítrio. Aí, por causa desse totalmente livre arbítrio, penso que a mulher não necessitava ser conduzida pelo marido Adão. Isso aí já é uma ideia que eu trago lá dessa obra que eu estou escrevendo. Já é uma ideia, só como uma pista aqui. É uma ideia que eu estou trazendo para reflexão. A mulher não necessitava ser conduzida pelo marido Adão, porque ela tinha o livre-arbítrio e ele também. Nem tampouco ele necessitava dos conselhos de sua companheira, que ele era idônea, adequada. Nós não conseguimos entender isso com a nossa mente. Não conseguimos assim, é mais difícil. Obrigado, amor. É mais difícil, mas não nos impede, porque se eu disser que a gente não compreende com a nossa mente por causa do pecado, você perguntaria, mas como que você está falando isso então? Tirei atrás da orelha, como que foi? Lógico que eu tirei assim, é pensando mesmo, não extrair isso de fonte nenhuma não. É uma proposta para pensarmos sobre o homem antes do pecado. Então, quando a mulher tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, o Adão não falou assim, você está doida? Exemplo, né? Não falou assim não, pulou na frente, falou nada disso. Ele respeitou. Penso assim, ele a respeitou profundamente, porque ela tinha todas as condições de dizer não. E ele calou mesmo. Aí Larry Crabb chama de o silêncio de Adão, e dá umas porretadas feias aí no Adão, né? Eu prefiro não bater nada nele. Quem sou eu? Ele não tinha pecado ainda, eu sou pecador, vou ficar batendo numa pessoa que não havia pecado ainda, dando ripada nele? Não vou não. Deixa ele quietinho. Deixa não, que já caiu, né? Ele está com Deus. Agora, o primeiro casal e demais casais a partir da queda, irmãos, antes da queda, livre-arbítrio, os dois co-iguais ali, responsabilidade no jardim, tal, juntos, uma relação que ninguém nunca teve condições de gozar, nenhum casal, por mais funcional que ele seja, ele nunca vai alcançar isso. Só Adão e a mulher conseguiram isso. E aí,
Quando o pecado entrou e Deus expulsou eles dali, do Éden, é como se Adão tivesse falado para ela assim: lá dentro nós dois estávamos de pé de igualdade, em pé de igualdade quanto às decisões, agora aqui fora quem manda sou eu. Pronto, acabou. Parece que Adão fez isso, porque todos os registros bíblicos do Antigo Testamento, todos, a mulher não precisa nem de dizer, porque você sabe, você já leu o Antigo Testamento todo. A mulher ficou debaixo do jugo do homem mesmo. Aquela auxiliadora adequada, idônea, proposta de Deus, agora foi subjugada. Aquela que era da costela passou a ficar debaixo dos pés. Quem manda aqui sou eu. Parece que Adão falou isso, não sei, né? É uma ideia, né? E aí, pelas narrativas, como semelhantes eles continuaram. A semelhança entre o homem e a mulher continuaram, porque a imagem e semelhança de Deus continuou, apenas foi deteriorada no sentido assim, foi amargada pelo pecado. Como seres diferentes quanto à anatomia física, do mesmo jeito, continuamos diferentes, o homem da mulher, em relação a alguns sentimentos. Quanto à completude, estou citando o mesmo texto, a palavra é essa, Jesus disse, por isso Jesus disse, mas Paulo também aos Efésios, quando ele trata da relação entre esposa e esposo, marido e mulher, esposa, ele traz esse texto de volta. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se não sua mulher, se tornam uma só carne. É a completude. Vamos em frente. A vida prática, perderam totalmente a comunhão com Deus, pois passaram a ser conhecedores do bem e do mal. O pecado entrou, perderam. Necessitaram cobrir os corpos, falamos já sobre isso. Perderam o livre é livre, perderam o livre arbítrio, aquele livre na essência plena, perdeu, ambos perderam. O livre, ao invés de ser dito assim, livre arbítrio, é assim agora, perderam o livre, agora tem o livre, um pouquinho, né? Depois que é resgatado por Deus, recupera um pouco. A mulher que antes era auxiliadora, agora teve que se submeter ao governo do marido, já mencionei. E ele te governará, Gênesis 3:16c. O teu desejo será para ele, né, o seu desejo, e ele te dominará. Esse dominará aqui, ele te governará, é o princípio da liderança sobre Adão. Antes do pecado, também começou dessa forma. As atribuições que Deus deu, primeiro ele deu a Adão. Primeiro foi criado Adão e depois que foi criada a mulher. Mulher, não é Eva, foi criada, a mulher é que foi criada. Ela não era Eva, ela foi chamada de Eva depois do pecado. Mas não tem problema se você falar assim, Eva, e estiver falando antes do pecado, não tem problema nenhum. Você encontra livros aí escritos, Deus formou o homem, Adão, Deus formou o Adão, formou Eva, e vai embora, não tem problema. Formou Eva, todo mundo conhece Eva como Eva mesmo, então não tem problema. Mas só para trazer para o aspecto real lá do Éden. O homem decaído passou a governar a mulher segundo os impulsos de sua arbitrariedade. É o que eu mencionei há pouco, contrariando a condição anterior, feita para ser auxiliadora idônea. Auxiliador, irmãos, é o mesmo termo para salvação. Eu comentei isso ontem à noite, não foi? Lembra disso? Auxiliadora, o termo hebraico para auxiliadora, nesse texto, é o mesmo que Davi usou para falar que Deus é o meu auxílio, é a mesma palavra. No sentido de auxílio ali em Salmos é salvação. Esse auxílio no contexto de salvação. E a mulher é essa espécie de salvação por o homem. Essa é a proposta de Deus. Quando é que ela é isso de fato na prática? As mulheres hoje, sobretudo as mulheres que têm o discernimento, que têm o Espírito Santo, que são servas de Deus, comprometidas e zelosas, elas são sim uma espécie às vezes de salvação para nós que somos homens. Exemplo, surgiu uma oportunidade de negócio, vou dar um exemplo meu, né? Eu tinha um terreno em Jacaraípe,
Aí o terreno estava lá, uns 8 meses depois, surgiu uma oportunidade de construir uma casa. Aí eu decidi na hora, comprar um kit de madeira, custava 25 mil, eu tinha esse dinheiro, porque eu tinha saído da CST, aposentei, recebi um trocadinho lá, não era muito não, mas dava para comprar. Eu nem falei com ela, com a Sandra, não falei nada. O meu genro já trouxe o folder e tal, aquele negócio. Eu não sei se foi porque eu havia comentado com ele que eu gostaria de construir uma casa lá. Aí ele aproveitou que estava pagando aluguel, não sei, ele agiu de boa fé, mas não estou condenando ele não, muito pelo contrário, eu fiz porque eu quis fazer mesmo. Mas eu tinha no coração de construir aquela casa e colocar a nossa filha para morar lá. E aí eu agi assim, fui no meu raciocínio lógico. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho o terreno, o kit custa 25 mil, tá bom demais, um kit de madeira por 25, 13.300 para construir e tal, pacote fechado, 25, 38.300, beleza, dei uma moto no valor de 7.500 e pá, fechei o negócio, assinei o que tinha que assinar, dei cheque e já fui falando para ela, fiz isso, isso e isso. Ela não falou nada não, posteriormente o negócio foi dando errado, né? Dando errado assim, do nosso ponto de vista, e é errado mesmo, porque o sujeito para quem eu paguei a mão de obra, foi tudo feito no mesmo um pacote só, mas ele me passou a perna, ele começou a obra e não terminou, 50% depois ele abandonou, então esse 50% da obra eu tive que pagar um outro profissional. Aí ela me falou, pois é, poderia ter evitado isso. Aí eu penso, bom, será que eu desistiria de fazer o negócio? Muito provavelmente não, mas se eu tivesse ouvido, ela não tem negócio de bola de cristal, que nem quem tem bola de cristal adivinha porcaria nenhuma. Esses consultores de mortos aí, de tarô e dessas coisas, pedra de cristal, não sei se pedra de cristal é método revelativo, né? Não tem pedra de cristal. Ela não teria condições de falar, Deus está me revelando aqui que aquele camarada vai passar a perna, nem sabe quem, né? Vai te passar a perna. Ela não ia dizer isso, ela só poderia dizer o seguinte, olha, você acha que é isso mesmo? Eu acho que sim, que é isso mesmo. Isso, mas aquilo? Eu acho. Faria, né? Mas depois que o negócio deu errado, essa parte, aí ela colocou, falou, é por isso, você não falou nada comigo, não trocou ideia, não fazia nada, então agora leva a cacetada. Falei, amor, mas se eu tivesse conversado com você, eu faria do mesmo jeito. Eu não ia desistir do negócio só porque você chegou e falou, eu acho que você não deve fazer, não. Eu ia fazer sim, porque eu queria construir uma casa lá. Glória a Deus e aleluia. Porque a casa está lá, e se ficar só o terreno, estava lá valendo X, agora com a casa vale, sei lá, 3, 4X, né? Bom, ilustrei o auxiliadora. A auxiliadora, às vezes ela livra mesmo o marido, olha, se você fizer isso, bem provável que não vai dar certo. Aí o homem fala assim, nada, mas aqui eu vou fazer assim, faz e às vezes quebra a cara assim. Palavra de Deus para os solteiros. Eu trouxe aqui uma palavra para os solteiros, porque nós temos solteiros e casados, e todos são filhos, né? Ainda que seja in memoriam, mas somos, nesse caso, solteiros e casados. Considerando essa forma utilizada por Deus para unir o primeiro casal, nós podemos afirmar que a união estável se origina nele. E aí eu estou me valendo aqui da narrativa do capítulo 2, o verso 18a, exatamente aquela expressão, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Olha o que Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Isso foi dito em relação ao homem Adão, que não tinha uma companheira que lhe fosse idônea. Mas essa palavra de Deus é para você que é solteiro. Não é bom que você esteja só. Palavra de Deus, então vem dele. O próprio Deus, o Deus eterno, quando a Trindade, né? Irmãos, esse negócio de Trindade é meio complicado para entender, mas a gente concebe... entender não, é difícil para explicar o que é a Trindade, mas a gente aceita a doutrina sem problema.
A teologia chama de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como se fosse uma hierarquia. Não é nada disso. Deus é um só, o Pai, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. Não é a ideia que Jeová, testemunho de Jeová tem, não. Pai, Filho é menor do que ele, o Espírito Santo é uma força, uma influência, um negócio desse aí. Não é nada disso. Deus é um só. Um é o Pai, o outro é o Filho, pelo fato de Cristo ter vindo e se tornado homem também, né? Sendo Deus, tornou-se homem, então é por isso. Mas a Trindade, ela, embora seja difícil explicar, nós entendemos e reconhecemos desde o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é Deus no plural. A gente não diz deuses, mas é um termo que a gente concebe como sendo a Trindade. Ele criou o universo. E quando criou o universo, ele criou os seres espirituais, os anjos. E tudo que ele criou, ele o fez e criou para a sua própria glória. Quando ele criou os anjos, a Trindade já também não estava só, tinha os anjos para glorificá-lo, ou seja, para louvar e bendizer a Deus, desde o momento em que eles foram criados. A Trindade não ficou só Deus em três pessoas ali, as três pessoas da Trindade. Os anjos já estavam em volta ali diante do trono dele, louvando, e nós temos uma narrativa em Apocalipse que demonstra isso, e outros textos. Então o homem Deus, ele viu isso sim, ele viu isso antes de formar o mundo, não é que ele chegou num dado momento da história e ficou olhando para Adão assim, não é isso não, tá? A ideia era essa não. Deus olhou, Adão está colocando nome nos animais, e ele está meio aborrecido ali, que ele olha para o macaco, mas a macaca, e acha que até parece um pouco, não parece coisa nenhuma, né? Mas ele não tinha uma companheira. Aí Deus olhou e falou, não é bom, não é nada disso. Lá antes da fundação do mundo, quando ele decidiu a fazer, ele já tinha isso para fazer. Então, meu irmão solteiro, minha irmã solteira, não é bom que você esteja só. Esse é o último slide, eu vou pegar minha folha aqui, mas nos textos aqui dá para seguir também. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. A iniciativa de fazer uma companheira também foi de Deus. Primeiro ele viu que não era bom ficar só, tomou a iniciativa de fazer, far-lhe-ei, fez de onde? Tirou do lado dele, e disse ainda, então é o ponto 2, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Depois ele disse assim, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. O homem, por intervenção de Deus, adormeceu. Uma espécie de anestesia, né? No sentido aqui moderno, uma espécie de anestesia da parte de Deus. Adormeceu o homem. E aí Deus extrai uma parte dele, da sua lateral, da costela, e forma a mulher. De que maneira que você, como jovem solteiro, de que maneira que você deve lidar com essa situação? Você sabe que não é bom? Sabe que Deus tem uma companheira para você? Você pode crer nisso, que Deus tem sim, porque Ele mesmo disse, não é bom, então Ele tem. O que você precisa fazer? Tem uma série de coisas para serem feitas, vários critérios. Nós damos aí algumas dicas para escolher o cônjuge no primeiro capítulo do livro. São várias dicas, mas pegando aqui o texto, você precisa de descansar no Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Tem pessoas que às vezes se lançam numa aventura porque começam a ficar desesperadas, achando que vai ficar petitia, não tem um negócio desse? Porque vou ficar petitia, aí pega o primeiro que aparece e se aventura. É complicado isso. É claro que nós vivemos um tempo difícil, você precisa mesmo de exercitar essa sua fé, de se consagrar, buscar o Senhor, depositar sua confiança no Senhor, chorar aos pés dele. Sabe por quê? Porque de fato, de um modo geral, tá? Eu estou falando de modo geral, os homens da atualidade não querem compromisso não. Não é só os homens não, mulheres, as moças também, né? Não querem muito. Por quê? Está uma liberalidade total aí. Então para que eles estão querendo? Então está difícil. E
E às vezes a gente ouve algumas frases que chega até a chocar. A nossa filha mais velha um dia estava irritada com os comportamentos de uns sujeitos por aí, que apareceu na trajetória, no caminho dela. Um dia chegou irritada lá e começou a falar mal e disse o seguinte, começou, aquilo é um porquê, não sei o quê, esses homens, ela usou a expressão, esses homens, juntou tudo, né? Mineiro mesmo, né? Mas ela queria falar é homem com O, esses homens são tudo uma porqueira. Colocou todo mundo no mesmo pacote e desceu além. Eu falei, minha filha, mas você não pode generalizar não, escapa alguns aí, tem sempre um remanescente. Pai, mas você sabe o que eu estou falando. Eu falei, ok, então. Está difícil, irmãos, mas o Senhor, Ele olha para a nossa necessidade e Ele tem compromisso conosco. Então, precisa de descansar no Senhor. Descansar não significa omissão, não. A rainha Esther, antes de ser rainha, ela não omitiu. Ela precisava de fazer, foi orientada por Ruth, fez, e Ruth aconselhou, faça isso, faz aquilo, toma um banho legal aí, passa perfume, enfim, deu todas as diretrizes, vai lá e senta, você foi dando as dicas no passo a passo. Então não é apenas, eu vou descansar no Senhor e vou cruzar os braços, isso aí é omissão, isso é pecado. Então você é desafiado, você é desafiada a escolher o seu cônjuge, o futuro cônjuge, mas é escolher no Senhor e com a ajuda do Senhor. Aí depois, o outro ponto, outra iniciativa de Deus é que, depois que ele fez, que ele formou, ele trouxe, quer dizer, depois de ter transformado essa costela na mulher, ele lhe trouxe, ou seja, trouxe a mulher para o homem. E quando Deus entregou essa mulher para o homem, Adão, ele deu um grito, ele bradou, esta afinal... Olha a compreensão de Adão, esta afinal, até que enfim, né? Enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque foi tirada dele, do lado dele, ele entendeu o que Deus fez, ele tinha ali todas as condições para isso, ele não conhecia o mal, ele conhecia apenas o bem, ele se maravilhou, ele exultou-se diante de Deus, diante daquela mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se varoa, porquanto do varão foi tomada. E ali então, eles obviamente, nus do jeito que estavam, né? Tranquilamente, né? Maravilha. Foram criados sexuais, não foram criados robôs, não é nada disso. Ali mesmo eles devem ter se embolado um nos braços dos outros e rolado pela relva, dado uma rolada mesmo, não tinha graveto, espinho, nem nada para machucar o corpo, nem nada, e por ali se excitaram e por ali na presença de Deus, e Deus deve ter olhado e falado assim, que maravilha, né? É muito bom o que eu fiz. E ali ninguém nunca experimentou algo tão profundo como os dois experimentaram. Irmãos, não precisa de ficar criando tabu sobre isso não. Eu penso que foi exatamente isso que aconteceu. Quem criou o sexo foi Deus. O mesmo Deus que deu o rim para nós, deu o coração, deu os órgãos, todos os órgãos, criou para a mulher uma vagina e criou para o homem um pênis. É o mesmo Deus. E aí o pecado veio, estragou isso tudo. O capeta vem e diz o seguinte, que Deus privou o homem do sexo. Isso é mentira do capeta. Se você já ouviu isso, eu acredito que já, porque eu já ouvi essa ideia de que o sexo é impuro, até no meio de crentes há umas décadas atrás aí, né, sei lá, no início do pentecostalismo, nem no início aí, sei lá, anos 50, na segunda onda, tinha concepções assim, o pecado era impuro. Até para relação sexual, dizem que tem uma história do lençol aí, que o homem usava um lençol para cobrir o corpo da mulher e ter um buraquinho naquele lençol. Rapaz, se isso for verdade, entraram na onda do capeta, porque não tem isso não, o sexo é bom. Ele em si é bom, e é completude, é maravilha de Deus. Agora, segundo os moldes e os padrões do mundo, é perverso mesmo. Segundo Deus é bom, muito bom. Segundo os padrões mundanos, aí foi pervertido mesmo, né?